Olá, estamos no ar. Veja o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Suspeito é detido pela Polícia Militar depois de roubar ônibus na via Chico Mendes. Presidiário ameaça agentes penitenciários e é transferido para presídio de segurança máxima. Expo Acre 2019. Governo do Estado começa a organizar feira agropecuária. Estreia dolorosa. Galo perde para o Volta Redonda na estreia da Série C. Isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Gazeta e Manchete. Boa noite. Um suspeito é detido pela Polícia Militar depois de roubar um ônibus na via Chico Mendes e ser denunciado por uma passageira. João Paulo da Silva Souza, 22 anos, foi preso em flagrante na Vila Acre. Já se encontra detido aqui na sede da DEFLA o João Paulo da Silva Souza, de 22 anos. Ele que foi preso, acusado de furtar um ônibus de uma empresa do transporte coletivo. Por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira, os ônibus ficam estacionados ali na via Chico Mendes, para que os motoristas possam pegar os coletivos e seguirem para suas rotas. Acontece que, nesse momento, o João Paulo acabou vendo que um dos ônibus não tinha ninguém, então ele entrou, a chave estava na ignição, ele funcionou o coletivo e saiu pela cidade. Foi até o Belo Jardim, lá pegou uma passageira que estava no ponto de ônibus. O problema é que essa usuária do transporte coletivo percebeu que o João Paulo não estava usando a farda da empresa. E aí ela resolveu acionar a Polícia Militar via CIOSP. Nesse intervalo, o João Paulo seguiu com o ônibus até a Vila Acre. Só que os funcionários da empresa passaram a rastrear o coletivo pelo GPS. E quando descobriram que ele ia sentido Vila Acre, um outro ônibus da empresa fechou na rotatória o ônibus que havia sido furtado. Então eles conseguiram deter o João Paulo até a chegada da Polícia Militar. E aí ele foi preso e trazido aqui para a sede da DEFLA. De acordo com o delegado plantonista Jarlen Rodrigues, o João Paulo estava visivelmente embriagado e confessou ter feito o consumo de bebida alcoólica durante o depoimento e disse que queria apenas dar uma volta no coletivo, já que viu as chaves do veículo lá na ignição, e ele acabou ainda batendo com o coletivo de raspão na lateral em um poste. Vamos acompanhar a entrevista do delegado Jarlen Rodrigues. Ele disse que estava retornando para a casa dele, estava embriagado, e aí achou por bem praticar esse ato, né? Viu a oportunidade, o ônibus estava do lado de fora da garagem com a chave na ignição, ele funcionou o ônibus e saiu. E aí algumas pessoas acharam estranha aquela ação, viram. Um outro ônibus da empresa acabou fazendo um bloqueio e a Polícia Militar chegou pouco tempo depois e prendeu ele. Ele chegou a bater o carro? Ele encostou em um poste durante fazer uma manobra lá, porque ele não tem a habilitação para dirigir o ônibus, e aí acabou acontecendo essa pequena colisão. Ele foi indiciado por qual crime? Furto e dano. E agora ele amanhã vai ser encaminhado para a audiência de custódia e vai ser ouvido pelo juiz e promotor. Homem é preso quando tentava levar drogas para o interior do Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o acusado na noite de domingo durante uma fiscalização a um ônibus na BR-364, quilômetro 115, em Rio Branco. A droga estava em uma bolsa que estava embaixo da poltrona. O entorpecente seria levado para Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. O homem receberia cerca de R$500 para o tráfico de 1 quilo de cocaína. O acusado foi preso e levado para a delegacia de flagrantes. Com essa apreensão, somente nos primeiros 4 meses desse ano, a PRF do Acre totaliza 236 quilos, 583 gramas de drogas retiradas de circulação, o que corresponde a mais de 52% da apreensão de entorpecente realizada durante todo o ano de 2018. Menores infratores fogem do Centro Socioeducativo de Sena Madureira, no interior do estado. O ISE promete reforçar a segurança. A fuga aconteceu no início da noite de domingo, no Centro Socioeducativo Purus, que fica no município de Sena Madureira.
4 dos 88 adolescentes internos na unidade escaparam durante uma forte chuva que atingiu a cidade. Os agentes socioeducativos perceberam os adolescentes já do lado de fora do prédio e imediatamente iniciaram as buscas. Por volta das 8 horas da noite houve uma fuga, né, lá no centro socioeducativo. E aí foi constatado que 4 adolescentes conseguiram se evadir. Abriram um buraco no alojamento, né, em seguida pularam a tela. Eles ganharam a mata ao lado, que o prédio é do IFAC. Em seguida conseguiram chegar à BR. Ficaram ali no quilômetro 3, avançaram um pouco mais, hoje pela parte da manhã. E agora há pouco recebi a confirmação de que 3 adolescentes acabaram de ser capturados. Esta foi a primeira fuga registrada este ano naquele centro. O fato, segundo o próprio presidente do Instituto, serve para chamar a atenção de 2 aspectos. O primeiro é de que é necessário reforçar a segurança em algumas unidades. E o segundo, melhorar os trabalhos de ressocialização que já são realizados com esses adolescentes. Tem essa deficiência estrutural lá em Sena Madureira, bem como em Feijó. São as 2 unidades que foram construídas em um contexto no passado aí, nesse formato, né, que a gente considera inadequado para o contexto em que o Estado vive hoje. Mas também significa dizer que esses adolescentes não estão preparados para o convívio, para conviver novamente com a sociedade, né? Temos também que responsabilizá-los, né? E assim vamos fazer. Vamos inserir essas informações na ficha técnica de cada um deles, bem como informar o Tribunal de Justiça e o Ministério Público a respeito disso. A Polícia Civil identificou um presidiário que havia ameaçado de morte agentes penitenciários. Ele foi transferido do presídio de Sena Madureira para o presídio de Segurança Máxima. Na semana passada, a Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu descobrir uma trama que envolvia detentos do presídio Evaristo de Moraes, lá daquele município, com o objetivo de executar 9 agentes penitenciários. Pelo menos 15 integrantes de uma organização criminosa vieram de outro estado para Rio Branco, onde a ordem era abater no meio da rua esses agentes penitenciários, que foram citados em uma carta. Essa carta foi entregue à esposa de um detento e a polícia conseguiu apreender na residência dessa mulher o conteúdo dessa carta. E então acabou chegando até a pessoa que escreveu essa carta, que trata-se do Williams Kennedy Sampaio Marinho, de 27 anos. Ele se encontra detido, cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes e foi transferido para o presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro Alves. E também foi preso a sua esposa, que estava com a carta, a Karine Lima de Oliveira, de 19 anos, que ela foi acusada de estar a serviço do crime organizado. Que ao meu lado está o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Acre, o Éden Azevedo. Vai conversar com a gente porque isso é extremamente grave. A Polícia Civil conseguiu se antecipar. Também foram transferidos outros 3, digamos, comparsas, né, desse detento, que teriam assinado a carta também. E a carta pedia abertamente que esses 9 agentes penitenciários fossem executados no meio da rua. Graças a Deus, a Polícia Civil, a própria Polícia Militar e o próprio agente penitenciário, eles descobriram essa carta, fizeram uma revista geral, pegaram esses autores, esse meliante, e graças a Deus não conseguiram que isso acontecesse. Vale informar que são agentes penitenciários bravos, guerreiros, que não têm medo de nada, não têm medo de enfrentar o sistema penitenciário. Que não aceitam muitas vezes as regalias que os chefes de organização criminosa tentam impor. Esses agentes, não importa se é membro de facção ou não, eles estão lá para tratar e para cuidar do apenado, independente de quem seja. Tira o chapéu para esses agentes, são bravos e são os heróis da sociedade. Mas também se cumpriu a informação de que membros de uma determinada organização criminosa de outros estados estariam aqui para executar esses agentes. A Polícia Militar prendeu um meliante lá, que era foragido de São Paulo.
Há informações que eles estão aqui ainda em Rio Branco para tentar contra a vida de agentes penitenciários. E aqui deixo claro um alerta às autoridades, o próprio IAPEM, que segundo os agentes penitenciários, os 9 nem sequer teve uma ligação da parte do IAPEM perguntando o que estava precisando. Então, aqui é um alerta: quanto vale a vida de um ser humano, a vida de um servidor público? O que o IAPEM tem feito para ajudar na vida desses agentes penitenciários que bravamente lutam contra o crime organizado nessa cidade? A direção do IAPEM chegou a se posicionar de alguma forma? A direção ela mandou nosso grupo de operações especiais, passou lá mais ou menos uma semana, dando apoio tanto no presídio como na casa do agente penitenciário, mas infelizmente esses agentes têm que ser afastados, tem que ter no mínimo uma segurança para que não venha acontecer o pior contra a vida deles. Eles já foram afastados ou ainda permanecem no trabalho? Todos permanecem no trabalho, inclusive vou solicitar que os mesmos sejam afastados do serviço e ainda tenham uma proteção para resgatar a sua vida. A seguir, você vai ver aqui no Gazeta e Manchete. Encontro no Santa Juliana debate segurança do paciente. E ainda, novidade, o IFAC inaugura um novo centro experimental no campus Cruzeiro do Sul. A informação é já no próximo bloco. Fica aí.